Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão é 388 e nos pergunta o catecismo do terceiro mandamento da lei de Deus. Que nos ordena o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas? Responde o catecismo. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. Então é assim, no Antigo Testamento havia uma lei divina de guardar e santificar o dia de sábado, porque o bom Deus descansou no sábado. Quando os senhores tiverem a infelicidade de um adventista do sétimo dia bater na porta dos senhores, eles vão insistir nesta questão. Aí vão esfregar em nossas frontes ou rostos a Sagrada Escritura do Antigo Testamento e vão falar, está escrito. Pois é, está escrito. Antigo Testamento. Deus mandou guardar o sábado. Aí por que a Igreja Católica guarda o domingo? Porque é a prática dos apóstolos. O mesmo Deus que legislou no sábado do Antigo Testamento foi o mesmo Deus que transferiu o sábado para o domingo no Novo Testamento. A razão é a seguinte: nosso Senhor ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da semana. Nós celebramos esse dia, por isso domingo vem de Dominus, que já isso é puro catolicismo, hein? Um dia, quando os inimigos da religião perceberem que esse nome vem de Senhor, do Senhor, eles vão chamar de outro nome. Mas enquanto não perceberem isso, é um dia exclusivo de Deus. Não é para a gente ir para o shopping, não é para a gente jogar o futebol sagrado, não é dia de estripulias, não. Vamos ver com calma. Mas por princípio, e é exclusivo de Deus. E vamos ver como santificar. Por si, esse dia é sagrado. Independente se cai uma festa ou não. Domingo, o dia de Deus. Primeiro dia da semana. Então, vemos Nosso Senhor ressuscitar no domingo. As aparições de Deus Nosso Senhor para São João no Apocalipse sempre diz, no primeiro dia da semana também. E nós vemos os apóstolos se reunirem para rezar a Santa Missa no domingo. Então é uma prática dos apóstolos que tem uma força de lei de Deus. Porque a igreja é apostólica e o que os apóstolos deixaram de tradição é lei de Deus, porque nosso Senhor deu esse poder aos apóstolos e nós seguimos o que eles nos deixaram. Aí quais são os dias de festa? Na antiga lei eram o sábado e outros dias particularmente solenes para o povo judeu do Antigo Testamento. Na lei nova são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja. Então nós temos que ter presente que existe santificar o domingo, todos os domingos do ano, e dias de festa, que vamos ver quais são essas festas. Por que a lei nova se guarda o domingo e não o sábado? O domingo havíamos antecipado e aqui no momento oportuno vamos a ver. O domingo, que significa dia do Senhor, substitui o sábado porque foi no dia de domingo que Nosso Senhor ressuscitou. Quando Nosso Senhor ressuscita, Nosso Senhor está recebendo o troféu da sua paixão. E os santos comentando, Santo Agostinho diz que, os dias são 7 da semana. E o 8º dia será a eternidade. Então, como nós temos um vislumbrar da eternidade, nós celebramos na ressurreição de Nosso Senhor, no dia que Ele ressuscitou, um vislumbrar da nossa eternidade. Por isso se descansa. Por quê? Porque no céu ninguém vai ficar trabalhando. Para as abelhas laboriosas não se trabalhará no sábado. Por quê? Porque se descansará no domingo. Por quê? Porque o céu vai ser um domingo eterno. Então nós temos o quê? Um vislumbrar de eternidade no domingo. E por que nós santificamos o domingo? Porque Nosso Senhor ressuscitou e no céu nós o veremos glorioso. Então já vislumbramos a eternidade no primeiro dia da semana. Que obras de culto nos é preceituada? Aqui é-nos preceituado assistir devotamente ao santo sacrifício da missa. Aqui eu me detenho. Os senhores vão perguntar, padre, nós não temos missa todos os domingos. Verdade. Lamentavelmente é assim. Então o que nós temos que fazer? O
preceito de assistir missa é um preceito dado pela Santa Igreja. Da parte de Deus vem o preceito do descanso dominical. Então nós temos um mandamento que tem dois preceitos. O de Deus, que é descansar neste dia, e o da Santa Igreja, que é assistir missa. A Santa Igreja não é chamada em vão de mãe. Santa Madre Igreja. Qualquer mãe, e muito mais a mais perfeita de todas, Santíssima Virgem e a Santa Igreja, jamais vai mandar uma coisa para um filho que ele não possa cumprir. As senhoras estão de acordo com o padre. Seria um absurdo. E quando tem uma ordem que o filho não pode cumprir, o que acontece? Aquela ordem cessa. Agora, da lei de Deus, eu não conheço ninguém que fala, padre, olha, é impossível guardar o descanso do domingo. Salvo uma colheita urgente, um trabalho, um enfermeiro que trabalha para cuidar um médico que tem os seus pacientes. Bom, isso daí são exceções da regra. Não todos são enfermeiros e médicos. Então, isso é uma exceção. Agora, por regra divina, o domingo é dia de descanso. Então, para trabalhar em coisas necessárias, aí temos que ser bem objetivo nas coisas necessárias, nas coisas do bem comum, por exemplo, na família, as senhoras fazerem o almoço, lavarem a louça do almoço. Se cair alguma coisa no chão, se pode varrer e se derramar algo, pode passar o pano, porque nós não somos judeus, hein? Não é transferir a inatividade judaica do sábado para o domingo dos católicos. Não, nós temos bom senso e temor de Deus. Então, as coisas necessárias, sim, se faz. Um curto-circuito, não vou esperar meia-noite para resolver aquilo, obviamente. Não se deve. Se esperar meia-noite, talvez é hora de chamar o coletor de cinzas, que já danou-se tudo. Então, sempre bom senso. Mas agora, passar roupa, não pode. Eu tenho segunda a sábado, às 24 horas desses 6 dias para passar roupa. A máquina, padre, mas quem lava é a máquina, não sou eu. Bom, isso daí é farisaísmo hebraico, hein? Quem põe a máquina na roupa são braços diligentes. Então, quem esfrega é a máquina, sim, mas não se pode. Padre, não tenho tempo. Tem que ter, porque Deus pede um dia só, e dá 6 para que façamos essas coisas. Se não consegue fazer, chama desordem. Nada mais que isso. E trabalhar mais de 2 horas, o padre já vai adiantar, se chama pecado mortal. Agora, se houver uma necessidade, aquela hora extra que aparece no domingo para alguns trabalhadores, certas profissões se pede dispensa um sacerdote. Tudo está resolvido, não haverá pecado e nem impiedade. Agora então, o descanso é Deus que manda. Por isso o sacerdote, dado uma circunstância séria, pode levantar este preceito com a dispensa. Agora, assistir à Santa Missa é lei da Santa Igreja. E quando não se tem missa, o que se faz? Não se assiste. O que vai fazer? Se eu não tenho missa, é assim de simples, hein? Se eu não tenho missa, eu não assisto missa. Para mim é fácil, que eu rezo missa todos os dias, né? É fácil falar. Mas um dia eu também fui um simples fiel e sei o que é ficar domingo sem missa. É muito triste, horrível. Porque nós somos católicos e há 2000 anos todos assistem missa todos os domingos. Mas a missa moderna não nos pertence. Nós não somos modernistas. Então deixa os modernistas o que lhes compete, e nós somos católicos da tradição católica de sempre, então vamos ao que a nossa alma exige, direitos da nossa alma, a nossa missa. Não temos, nós não temos. Agora, não é porque nós não temos a Santa Missa que nós vamos agora acordar meio-dia, que nós vamos fazer aquela partida de futebol, ficar assistindo sem camisa, com várias latas de cerveja, ou sei lá, o Faustão, nem sei se ele existe ainda. Não sei. Já faz. Nem existe? Pois é, infelizmente. Ainda existem essas coisas na televisão, essas estupidezes, e a televisão não presta, hein? Quem disser que existe é porque está atualizado. Disseram que não existe mais, tá certo. Pois é. E a televisão nesse dia é só mazelas, hein? Me disseram que é só mazelas. Só mazelas, sempre foi, idiotices. Mas então, nós não temos missa. O que nós podemos fazer? É santificar com as orações no tempo de uma missa.
Uma missa varia, depende do sacerdote, hein? Mas a gente pode calcular o que? 1 hora. E nessa 1 hora se reza o terço, se possível, em família, a ladainha de Santíssima Virgem, e se deve estudar a religião. Porque para santificar o domingo, nós devemos fazer uma obra. Então, esta obra, já que não é assistir à missa, é conveniente estudar o catecismo, o querido catecismo. Depois, podendo-se fazer uma obra de misericórdia, visitar um asilo, quando abrirem os asilos, visitá-los, os órfãos, algum parente desamparado, triste, aflito. Bom, obras de misericórdia, veremos a seu tempo. Mas o domingo não é dia de ócio, porque nós confundimos o descanso com o ócio preguiçoso, inativo e enfermiço e pecaminoso, em definitiva. Isso é um absurdo. Então, o que é o descanso do domingo? Isso Deus nos pede, hein? Nos manda, em realidade, é por pura bondade de Deus. O Senhor sabe que até uma máquina descansa. Senão, um dia, o prazo de, entre aspas, vida dela diminui. Não, uma máquina. O ser humano não é uma máquina. E é uma necessidade de descanso. O Senhor sabe das enfermidades mentais, psicológicas, por falta de descanso, hein? O homem fica 24 horas no ar. É do trabalho, é do trânsito, é das preocupações. Aí tira o descanso, tira o sono da noite e haverá um momento que vai dar um clique, um pane no motor. Então, o bom Deus, sabendo, porque Ele nos criou, e Deus deixou um manual de instrução. E nesse manual de instrução para que o homem funcione, necessita do descanso. É uma necessidade. E para dedicar a Deus um dia exclusivo e sagrado, o descanso é para favorecer a prática de piedade. Por isso não é dia de acordar às 10 da manhã, não é dia de ficar em cima do sofá até ele afundar e trocar outro, ou jogar depois gesso e ter uma imagem de uma pessoa ociosa, não é isso, não é fazer uma estupidez dessa, mas é para dedicar a oração. Então, não tendo missa, se dedica a Deus com prática de piedade. Agora vamos ver aqui, quais outras obras costuma fazer um bom cristão para santificar as festas? Um bom cristão santifica as festas assistindo a doutrina cristã, as pregações ou aos ofícios divinos, recebendo com frequências divinas e com as devidas disposições Santíssimo Sacramento da penitência da Eucaristia, e dando-se a oração e as obras de caridade cristã para com o próximo. Antigamente, quando o mundo era católico, nada estava aberto no domingo. Mas nada. Talvez a padaria até 10 da manhã, 11, meio-dia, uma farmácia, o hospital e a igreja. Isso que se abria. Então, para o quê? Favorecer o quê? A Deus somente. E nas paróquias havia missa, haviam muitas missas nas paróquias no domingo. Nos bons tempos não existia missa à tarde. Isso é uma coisa moderna. Não modernista, moderna, mas não existia. Raríssimas exceções. Mas à tarde o padre fazia um sermão, que não era os 15 minutos, hein? As pessoas tinham que ouvir um sermão, era um sermão e muito comprido, e bem explicado, e bem doutrinal. Depois se rezava ao terço, em alguns lugares, e dava a bênção do Santíssimo. Então as pessoas iam para a igreja no domingo 2 vezes. Uma para assistir a missa, de manhã, e a outra para assistir o sermão e a bênção do Santíssimo à tarde. Hoje, se fazer isso, as pessoas aí jogam água nas brasas do churrasco, rasga-se os bilhetes dos cinemas. Por quê? Porque nós pensamos que o domingo é nosso. Não, o domingo não é nosso, é de Deus. Nosso é segunda a sábado. Então as pessoas se dedicavam a essas obras. Tinham as associações piedosas que faziam suas devoções também no domingo, diante dos altares das suas confrarias e associações. Então as pessoas rezavam muito no domingo. Então, não tendo a igreja, o templo, não tendo a missa, devemos fazer isso em casa e com a mesma devoção. 397. Que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça ao santo serviço de Deus. Então, trabalho servis, coisas manuais. Agora, já claro uma coisa, é permitido trabalhos intelectuais, mesmo que sejam remunerados. Por exemplo, professora fazer as provas da semana. Pode, é um trabalho intelectual. Se pode corrigir textos, sim.
e qualquer outra coisa intelectual. Estudar, o estudante, seu dever é estudar. Pode se estudar no domingo? Pode, porque é um trabalho intelectual e não se opõe ao santo serviço de Deus, que Deus é a suma e a primeira verdade. Não se opõe. Agora, arar o campo, lavar as roupas para as senhoras, estender, faxina, essas coisas se opõem ao serviço de Deus, porque, bom, tem a sua parte do cansaço, tira o descanso e depois exige um tempo que vai roubar da oração e do temor de Deus próprio desse domingo, desse dia de domingo. Quais são os trabalhos e serviços proibidos nos dias santos? Aí que são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, não os trabalhadores, e dos artífices. Aqui se entende então toda a manualidade, todo trabalho bom, feito com as próprias mãos, no sentido mais manual possível. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo comete-se pecado mortal. É o catecismo, hein? Não é jansenismo, não. É a doutrina católica. Pecado mortal. Isso é sério. Não obstante, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. Mas é assim, se o trabalho durar pouco tempo, não há culpa grave, mas há culpa. Então existe um pecado venial. Então a igreja diz, mais de 2 horas, pecado mortal. E menos de 2 horas, pecado venial, mas é pecado. Hein? É sério. E havendo uma necessidade, se pede dispensa ao sacerdote. Aí não haverá pecado em nenhum dos aspectos, nem mortal nem venial. Se não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida ou ao serviço de Deus, e os que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao pároco. Então, por exemplo, no campo, vai vir um granizo, vai destruir a colheita. E o que nós fazemos? Senhor pároco, não, da paróquia os senhores vão encontrar que ele vai estar nas praias no dia de domingo. Depois da celebração da palavra, que uma ministra piedosa fará com muita devoção. E se acharem, o telefone vai estar desligado, ele vai estar lá com sua limonada e com, bom, o resto saberemos no juízo final. Filme de terror. Mas ao padre que os assiste. Padre, posso? Pode, porque é o bem comum, hein? Lembremos que é servir a Deus com sensatez. Vai contra a religião? Não vai. Deus previu a dispensa. Então, se pede. Agora, não conseguindo falar com o padre, a própria necessidade dispensa as pessoas. Então, os senhores vão, façam a colheita dos senhores, rezando algumas ave-marias por cada feixe que conseguirem salvar do granizo. Será muito meritório. Por que nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? São proibidos os trabalhos servis no dia santo a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação da nossa alma e para repousar das fadigas. Por isso não é proibido entregar-se a divertimentos, por isso não é proibido entregar-nos a divertimentos honestos. Aqui fica ambíguo, hein? Para uns, o bar da esquina, divertimento muito honesto. Eu estou com meus amigos, esquecendo da segunda e sábado, que foram cansativos, lá na branquinha, atrás branquinha, que vai deixando a alma cada vez mais escura, e o mundo gira cada vez mais veloz, o tempo passa. Não, para eles é honesto, mas não. O que é uma diversão honesta? É tudo aquilo que a gente façamos em comum ou sozinho que não tem ofensa a Deus. Essa é honestidade. Então, por exemplo, os shoppings do domingo é honesto? Não, não é honesto. Sabe por quê? Porque se nenhum católico fosse ao shopping, ele estaria fechado. Então é por nossa culpa que ele está aberto. E por nossa culpa que Deus é desprezado no dia dele. Sim, nenhum. Se ir ao mercadinho porque esqueci do sal e a comida vai ficar insossa, lamento, ofereça a Deus, hein? Por quê? Porque cada um esquece uma coisa. O católico gosta de esquecer as coisas, porque não tem organização. Aí então, por nossa culpa, o outro está vendendo.
então não se compra. As senhoras façam o menu do domingo no sábado, os esposos vão com muita alegria ao mercado, o pior castigo é o mercado de sábado, e vão com muita alegria, comprem todos os ingredientes que as senhoras pensaram, e não nada no domingo se compra. Comprar no domingo também é pecado. Estou fazendo alguém trabalhar no domingo. E que mais devemos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos devemos evitar principalmente o pecado e tudo que possa induzir-nos a ele, como são os bailes e outros divertimentos e diversões e reuniões perigosas. Então, por exemplo, fazer uma festa de aniversário no domingo é pecado? Não. Desde que aquela festa seja decente. Não. A decência, o pudor, o recato não ofendem o dia de domingo. Mas os divertimentos pecaminosos, mesmo que não tenha nada de servil, ofende o dia de domingo. Sim, porque é um dia que deve ser santificado com a nossa virtude e com as nossas preces, que é parte da virtude de religião. Agora, existem dias de preceito. Eles variam muito, hein? A igreja tem vários dias de preceito do calendário universal, mas cada país tem os seus dias de preceito. Então, quando nós temos um dia de preceito, aí está no bendito calendário, dia de preceito. Quando o dia de preceito é feriado nacional, nós estamos obrigados a guardar como domingo. A saber, Corpus Christi, graças ao bom Jesus, no Brasil é feriado. Então, no calendário universal é festa de preceito. E no calendário nacional é preceito do Brasil. E junto é um feriado nacional. Então, no dia de Corpus Christi, nós façamos o que nós fazemos no domingo. Descanso e nada de trabalho e serviço. Agora, por exemplo, a festa dos bem-aventurados apóstolos e senhores São Pedro e São Paulo é preceito. Sim. No Brasil é feriado? Não é feriado. Então, nesse dia se trabalha como qualquer outro dia. Porque a igreja, quando consegue com uma concordata com o Estado, consegue fazer um feriado nos preceitos daquela nação. Mas não sempre, hein? Porque à medida que os estados são cada vez mais laicos e apóstatas, vão tirando os feriados das nossas festas. Então, é o grande princípio da maternidade da igreja. A igreja não vai obrigar uma coisa que os seus filhos não possam cumprir. Boa, sábia e sensata mãe. Então, se não é feriado, o Estado não está favorecendo, corroborando para santificar aquele dia, então se trabalha sem ofender a Deus nosso Senhor. Vamos ver e começar a ver então dos mandamentos que se referem ao próximo. Então a primeira tábua aqui cessa. É o primeiro mandamento, o segundo e o terceiro inclusive, e qualquer pecado feito contra esse mandamento atinge a Deus diretamente. Diretamente. É um pecado que vai diretamente contra Deus. Terminamos então os 3 mandamentos, agora vamos à segunda tábua, que é do 4º inclusive ao 10º inclusive também. Do 4º mandamento da lei de Deus, que nos ordena o 4º mandamento, honrar pai e mãe. O 4º mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhe em tudo o que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. O 4º mandamento, só um comentário para ajudar a observância, ele faz a ponte entre os mandamentos da lei de Deus, que referem a Deus diretamente, o primeiro ao terceiro, a saber, e depois do 4º ao 10º. E então, como ele é a transição entre o terceiro e os seguintes, ele tem uma participação muito mais divina do que os outros. Por exemplo, os que seguem não matar. Isso é uma coisa mais distante de nós, o próximo. Mas o que está mais próximo de nós depois de Deus? Nosso pai e nossa mãe. Por isso Deus legisla, depois dele, os pais e mães, que nós devemos honrar. É o único mandamento, e nós vimos que não é o mais importante, mas os mais importantes são o primeiro, o segundo e o terceiro.
mas é o único mandamento que o bom Deus colocou duas promessas. A saber, que daria longevidade aos que honrassem seu pai e sua mãe, terão longos dias na face da terra. E o segundo, que quando fizéssemos nossa oração, ele ia nos atender. Ouvir, ele ouve até o cantar dos sapos, nenhum problema. Mas atender é outra coisa. Então ele ia atender às nossas preces. E a condição é qual? Honrar pai e mãe. Então muitas das nossas preces não são atendidas, temos que fazer um exame como anda o nosso quarto mandamento. É o único, hein? Os outros não têm essas promessas. E mostra a importância capital, singular, que esse mandamento tem. Mesmo não sendo nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Ele é o quarto. Mas como ele está próximo dos de Deus diretamente, ele tem uma participação em algo muito divino. Que é o quê? A autoridade. O pai e a mãe participam desta autoridade que vem de Deus. Quem dá a vida? Deus. Por quê? Pai e mãe. Então está muito próximo. Essa autoridade vem de Deus, então um mandamento que tem a sua divinização própria. Então, aqui nós devemos, o catecismo é muito claro, tem duas coisas. Honrar é o que Deus manda. E há uma prática da honra é obedecer. Mas a honra não tem condição. Já falamos isso em algum lugar, em algum momento, por isso não vou me repetir, para não vos cansar, mas lhes digo, a honra nós devemos tributar sempre, quer vivo, quer mortos. Agora a obediência em tudo que me mandar de bom. E agora, como que eu sei que é bom? Porque eu gostei? Não. Aí é uma questão de princípio, que toque a minha educação, edificação, que reprima minhas paixões, que me faça praticar as virtudes e que não tenha por princípio ofensa a Deus. Porque se tiver ofensa a Deus, todas as outras coisas caem por terra. Aí eu posso desobedecer? Não. Porque se eu não obedeço uma lei maligna enviada por um pai ou por uma mãe, eu não estou desobedecendo, eu estou obedecendo a Deus que proíbe pecar e fazer coisas erradas, que são pecados no sentido moral. Então se obedece a Deus sempre, e a condicional de que não ofenda a Deus, se obedece todas as outras leis, inclusive as leis do Estado. Hein? Aqui vamos ver que esse mandamento engloba toda a autoridade. Que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe nos ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Pensamentos, negligências, não assistir os nossos pais, pecado. Aí temos que também ver cada circunstância. Um pai que teve 10 filhos, aí só um cuida do pai que está doente, isso é um absurdo. Os irmãos devem repartir, quando chegar o momento, as tarefas de cuidar dos seus pais. Hein? E nós sabemos que a realidade é outra. Os irmãos veem, o mais novo tem menos e sobra para eles. Não, tem que repartir, é pai de todos. Hein? E foi na saúde e segue sendo pai de todos na doença. Vamos repartir. Uma questão de justiça também, de caridade para com os irmãos. Mas assistir. E uma coisa muito comum é não pensar mal dos pais. Porque como os pais nos corrigem quando somos crianças, nós vemos a correção como uma coisa agressiva. Isso é próprio da soberba, somos filhos de Adão e Eva. Hein? Então toda correção toca o quê? O nosso orgulho. Então nós pensamos que por eles nos corrigirem são maus. Pelo contrário, hein? Nenhuma pessoa má corrige uma pessoa. Os maus querem o quê? Que não sejam corrigidos para que sejam selvagens. É o estado que nós vemos sem correção, sem disciplina. Então nossos pais também, pensar mal dos nossos pais pelas correções que nos fazem, isso também vai contra a honra que devemos tributar. Debaixo do nome de pai e mãe, que mais pessoas compreendem esse mandamento? Debaixo do nome de pai e de mãe, este mandamento também compreende todos, aí aqui tem uma palavra de ouro, legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. Mas tanto a autoridade civil como a autoridade religiosa tem que ser o quê? Um legítimo superior. Na autoridade religiosa é o seguinte, se é um herege, se é uma pessoa que busca o quê? A condenação de minha alma, não se obedece porque não é um legítimo superior. Aqui se aplica da cabeça aos pés do membro, dos membros da Santa Igreja.
Então a legitimidade está não só em tendo sido posta segundo a lei, mas de também buscar o fim da sua autoridade, que é o bem comum. Então as leis, por exemplo, do Estado, o Estado independente, não vamos entrar em regime de república ou de monarquia, mas um presidente ou um rei foi posto legitimamente ao poder, sim, as suas leis são para o bem comum, eu tenho que obedecer. Aqui, às vezes existem leis muito simples, e se não obedecer não há pecado, já havíamos dito do trânsito. Se eu passo um semáforo vermelho, o que isso vai mudar? Vai ter um acidente, vai morrer um inocente e outras coisas. Por isso existe uma razão, hein? Mas existem leis estúpidas, ou leis daninas, que qualquer pessoa que não precisa estudar todas as leis, um advogado, sabe que fazendo aquilo está danino, aquilo é perverso, então não se faz. Porque uma lei injusta não tem força de lei. Uma lei perversa não tem força de lei. Então é desobedecer? Não. Nós voltamos ao primeiro princípio. Nós não podemos ofender a Deus para obedecer aos homens. E também o católico não é anarquista, hein? Nós temos que obedecer às leis legítimas. Então nós temos que obedecê-las. Porque nós somos membros de duas sociedades, do Estado e da sociedade divina, visível, que é a Igreja. Então nós temos que nos comportar bem nessas duas sociedades que nos competem. A nossa vida aí está abaixo elas. 402. De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de lhe obedecer vem de Deus, que constituiu e ordenou nossa família a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Isso é muito importante. Olha, toda autoridade vem de Deus. A autoridade do rei, do pai, da mãe, do sacerdote, do papa, de um prefeito, de um governador. Toda autoridade vem de Deus. Hoje em dia, colocaram que a autoridade vem da onde? Do povo. Não. Olha, não é um monte de ovelha que faz um pastor, hein? Não é. Você pode pegar um monte de ovelhas lá e elas não estão gritando, queremos um pastor. Não, elas não gritam, elas não falam, mas o quê? Um monte de ovelhas exige um pastor para guiá-las. Mas o pastor vem de quem? De uma inteligência ordenadora, que não é das ovelhas. Nosso Senhor, quando falou das almas, as equiparou de quê? De ovelhas. Eu sou o bom pastor, e nos chamou o quê? De ovelhas. Com todo respeito a todos nós, porque o padre também está englobado aí, então a ofensa fica para mim e para todos. A ovelha é um animal que carece de inteligência. É muito simples, hein? É uma coisa mais... Até para matá-la, ela é a mansidão, a coisa... Bem, quem viveu no campo sabe disso. É uma coisa fora dos padrões de outros animais. Um cavalo, por exemplo. Um pouquinho mais complicado. Mas a ovelha obedece absolutamente. Por quê? Porque é o pastor que as dirige. E quando Nosso Senhor usou a explicação, eu sou bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço, nós temos que remontar lá a 2000 anos atrás, que as ovelhas, principalmente no inverno, que lá é muito cruel, os pastores ficavam nas cavernas. Então tinham vários rebanhos de várias ovelhas, de vários pastores, e os pastores morrendo de frio enfiavam todas elas no lugar e ficavam lá à noite vigiando-as para que não viessem ladrões e lobos. Mas depois que passado o frio amanhã, começava, cada pastor chamava e as suas ovelhas do seu rebanho, baixo a sua guia, seguia. Isso é impressionante, hein? Não ia assim a ovelha do seu José para a ovelha do seu Antônio. Não. Cada uma conhecia o seu dono pela sua voz. Ou logo, então, a ovelha é totalmente dirigível. E quando nós tínhamos essa comparação, ele estava se referindo exatamente ao que acontecia naquele então. E é o que deve acontecer até hoje. Agora é o seguinte. O povo não tem poder, mas ele precisa de alguém
que o guie. Aí vem as autoridades. Mas quem as estabelece? Deus. Deus. Seja o rei, seja o presidente. A autoridade tem que representar Deus. Porque se for para representar o povo, a gente pode colocar um palhaço, com todo respeito aos que fazem rir, que não merecem nem ser equiparados a um presidente, ou um governante, ou um prefeito, ou um governador, que nem isso serve, entendeu? Para fazer rir, nos faz chorar, hein? Então pode colocar qualquer estupidez, você para representar o povo, no que o povo tem de mais notório as suas mazelas. Então, que quando a autoridade vem de Deus, aí as ovelhas se endireitam. Aí nós vamos entender o poder de um rei, um poder de algum... Existe um presidente digno desta origem divina do poder, que é Garcia Moreno, que descansa em paz e que é um santo homem de Deus, hein? Mas fora esse, que é uma exceção, só mazelas. Porque começaram a representar o quê? O povo. E é o que nós temos, e é o que está fazendo o povo ir aonde? Para o abismo. Porque não vem aquela autoridade do alto. Não. Então, por esta origem divina, da autoridade que vem de Deus, nós devemos obedecer. Mas como são autoridades humanas, elas podem falir. Então, qual o princípio? Que nunca eu obedeça uma coisa que fará desobedecer a Deus nosso Senhor.